Boa tarde, pessoal. Professor Luiz. Estou aqui agora para auxiliar vocês na semana 3 do PET volume 3, ok? Então, olha só. Aqui a gente tem como tema do PET da semana 3, Organização das Sociedades Pré-Colombianas. Então, as sociedades pré-colombianas, como o próprio nome já diz, é aquelas que existiram na América antes de Colombo. Ou seja, os povos nativos da América, os primeiros habitantes do território americano. Então, aqui já tem um texto que fala sobre alguns povos que viveram aqui. Ó. Maias, Incas e Astecas são 3 civilizações que ocuparam territórios distintos aqui na América. E de acordo com o texto, né, uma reportagem, a gente tem aqui um trecho selecionado e uma imagem que mostra a localização da civilização maia, ok? E outra imagem que mostra algumas construções do antigo Império Maia. Lembrando que quando os espanhóis eles chegaram na América, o Império Maia ele já havia entrado em decadência, ou seja, já não existia mais o Império Maia, mas existia uma série de construções antigas, né, evidências que mostravam que ali existia uma civilização, que ali existia um império, em regiões da América Central, especificamente no território da Guatemala, atual Guatemala. Observe a imagem 1, olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas? Então, de acordo com a primeira imagem aqui, observa aqui a organização política dos maias e perceba que eles possuíam um império com um território grandioso, né, mas era um império menos centralizado. Observa aqui que a gente tinha diversas cidades espalhadas pelo território maia, tá vendo? Evidenciando uma forma diferente de organização política, uma forma onde tinha vários grupos ali, vários membros pertencentes a essa civilização, várias cidades espalhadas pelo território maia, diferente dos incas, dos astecas, que era mais centralizado ali o poder. Quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias? De que forma essas civilizações influenciaram o povo maia? Então, de acordo com o texto aqui, eles vão citar civilizações, né, que ocuparam essa região, indígenas, ameríndios, né, civilizações de povos indígenas que ocuparam anterior aí a essa civilização, a mesma localidade, e aí eles deixaram aí práticas agrícolas, ensinamentos religiosos, tudo isso o texto vem falando, né, sobre essa influência desses primeiros povoadores da civilização maia. A imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda. Como estava organizada a cidade de Tikal? De acordo com a imagem aqui das ruínas, observa que a gente tem aqui a organização, construções. A gente vai descrever aqui a imagem, falar dessa organização aqui da cidade. Como eram as construções? De que era feito, como era feita essas construções? À base de quê? De pedras, de rochas, explicar aqui. Quais conhecimentos são necessários para erguer cidades como essa? Então, desde os períodos remotos, esses povos eles já tinham que ter conhecimento aí da arquitetura, da matemática, de construir essas cidades, essas construções. Então, demandava cálculos, demandava estudos aí por parte dessas civilizações pré-colombianas, essas construções. A questão 2, a gente tem um texto que fala sobre Teznotitlán. Né? Teznotitlán era a capital do Império Azteca. Uma curiosidade, a cidade ela foi construída sobre um lago, onde hoje é a atual cidade do México. Olha só aqui como que era a base dessa cidade, né? Cheio de passagem em cima desse lago, de áreas que possibilitavam a agricultura. O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Teznotitlán? Então, de acordo com o texto aqui, o que fala sobre Teznotitlán? A imagem confirma ou contesta o trecho que o artigo representa? Então, olha a imagem aqui e o artigo do texto vai afirmar. Observa que a imagem mostra essa construção em cima do lago. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais chama atenção?
A partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade asteca? Lembrando que a sociedade dessas civilizações pré-colombianas eram sociedades estamentais ou hierarquizadas, né, divididas em hierarquias. Cada um tinha uma função dentro da sociedade, bem semelhante a essas sociedades de civilizações antigas do Egito e da Mesopotâmia. Questão é, muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo, e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento. Então, isso aí é sua opinião em relação a essas imagens que você viu ali sobre a civilização asteca, Tenochtitlan, e até mesmo a civilização maia, porque a pergunta remete à civilização maia. Então, será que as civilizações primitivas e não civilizadas, elas tiveram toda essa capacidade de construir essas grandes construções, essas pirâmides, esses monumentos, né? E construir uma cidade em cima de um lago, tá vendo? Então, em minha opinião, esse pensamento, ele é um pensamento cheio de eurocentrismo, né? Uma visão eurocêntrica, um pensamento incorreto, porque as civilizações, elas demandaram muitos estudos, né? Muitos ensinamentos aí, no período dessas construções, eles tiveram que se dedicar nessas construções, então, não civilizadas, não eram organizadas, entendeu? Então, eu particularmente discordo. A questão 3, a gente tem aqui um exercício sobre os Incas. Então, a gente está vendo aqui uma imagem de Cusco, no Peru, né? Local conhecido como os muitos milhos do vale Sagrado dos Incas. Então, aqui a gente tem um trecho do artigo, um local onde os Incas eles desenvolviam aqui atividades econômicas, entre elas o cultivo de alimentos. Então, os Incas eles conseguiram cultivar em regiões de montanhas. Como? Em segundo texto, qual era a base da economia dos Incas? Ou seja, quais produtos eram cultivados? A base da economia. Né? Os Incas, para cultivar nessas regiões de elevadas altitudes, eles desenvolveram sistemas de terraços. Vocês conseguem ver na imagem aqui, esses degraus, tá vendo? Eram sistemas de terraços onde eles cultivavam sobre esses terraços para reduzir os impactos da erosão. Ou seja, a água da chuva ou das nevascas que ocorriam, ela escoava sobre esse relevo de forma mais lenta. Ela ia parando por causa desses degraus. Então, foi uma técnica agrícola desenvolvida pelos Incas. Observa a imagem e descreva o que ela representa. Então, observa aqui e fala o que ela representa de acordo com a legenda. Qual a dificuldade que os Incas enfrentavam para poder cultivar alimentos? Então, a dificuldade já estava ligada ao relevo, né, às condições adversas do clima, né, e principalmente aos impactos da erosão. Qual a solução encontrada por esses povos? Então, de acordo com a imagem, qual a solução? Eu citei também. A tecnologia usada pelos Incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Qual o nome que essa técnica recebe? Então, a gente tem sistemas de terraceamento, né, e curvas de níveis que são aí heranças desse tipo de agricultura inca, né, mostrando o quê? Que esses povos, eles nos deixaram aí ensinamentos, práticas, que até hoje são utilizados, ok? Pessoal, então, encerrando aqui, a semana 3, ela vai do dia 17/8 ao dia 21/8, ok? Vamos respeitar o prazo da semana aí, o PET está bem tranquilo e não pode deixar nada em branco. Se deixar em branco, não cumpre a carga horária, o PET tem que voltar para vocês refazerem as questões que ficou em branco. Então, vamos tentar responder todas as questões, tá joia? E qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e mandar mensagem, que eu estou à disposição de vocês. Mais grande abraço e até a próxima.